Olá, tudo bem com você? Está entrando no ar aqui pela RVC a partir de agora o programa Superação. Eu sou Emerson Cavalheiro e com muita alegria vou conversar com você hoje, com a sua família, sobre um assunto muito importante. Hoje conversaremos sobre a pornografia e os impactos que ela pode trazer na vida de um ser humano. Para isso, eu trouxe aqui para o nosso estúdio um especialista na área, um psicólogo que vai conversar conosco, nos esclarecer, nos explicar como isso acontece, quais são os caminhos de ajuda e de superação. Eu estou falando do psicólogo José Flávio dos Santos, que já esteve conosco em alguns programas. Seja muito bem-vindo, José Flávio. É uma alegria tê-lo aqui conosco mais uma vez. Obrigado, professor Emerson, mais uma vez. A minha satisfação é enorme e que ver mais e mais momentos como esse, podemos estar aqui auxiliando, ajudando as pessoas. Essa é a nossa área, né? Como na área da psicologia, podemos ajudar as pessoas na sua dinâmica de vida. Então, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. E hoje, para a gente conversar, José Flávio, sobre essa questão tão séria, especialmente entre os adolescentes, no público adulto também, mas que afeta adolescentes, crianças que estão entrando pelo caminho do vício na pornografia. E hoje, com a tecnologia, as mídias sociais, o celular que está tão fácil, né? Como que isso acontece? Fala um pouquinho para a gente. Muito bom. É um tema, como você acabou de dizer, muito importante. Eu acredito, deve ser até mais falado, principalmente questão da educação, que envolve criança, adolescente, o adulto. É tão recorrente porque, né, a nível de atendimento, eu atendo muitos casos e está relacionado com a pornografia. O que nós falamos é o seguinte: há um tempo atrás, há muitos e muitos anos atrás, não é? Já estou com mais de 50, né? O máximo que a pessoa tinha acesso à pornografia, às vezes era a revista do pai que escondia, e o garoto ia lá e pegava escondido e rapidinho voltava. Hoje não. Hoje você tem celular, computador, você tem acesso muito fácil, fica isolado, fica sozinho. E isso, vou dizer uma coisa para vocês, tem sido uma ruína na vida das famílias, na vida das pessoas. Porque a pornografia, professor Nelson, nós até falamos em um outro programa a respeito de dependência química, eu falo o seguinte, que nós temos três pontos principais que eu trato, né, a relação à dependência. Tem a dependência química, temos a pornografia e também agora o jogo de azar. Todos três afetam o mesmo sistema cerebral, o sistema límbico, que é o sistema de recompensa. Qual que é a diferença entre eles? Os entorpecentes é aquilo que está entrando, a pornografia é aquilo que se vê e os jogos é a sensação. Hoje, especificamente, eu estou falando a respeito da pornografia e é importante falar sobre ela pelos males que ela tem trazido para a vida das pessoas. Então, é um cuidado muito grande. Então, as famílias têm seus filhos, acompanham, o celular é muito bom. Mas eu falo o seguinte para as pessoas: se você dá o celular para a criança para ter sossego, que a ideia é essa, é dar o celular para a criança, ela fica quietinha. Você tem um sossego agora, mas você vai ter um transtorno muito grande depois. Deixa eu dizer uma coisa para você que é lamentável. Eu já cheguei a atender criança de 9 anos de idade viciada em pornografia. Isso é muito sério, hein? 9 anos de idade, gente. Sabe o que eu penso, professor Epson? Se essa criança ficou viciada, porque ficar viciado tem que ser algo crônico ali, né? Recorrente, né? Recorrente. Quer dizer o quê? Que os pais não acompanharam. E a partir disso vem os transtornos, que vai na fase adulta. E hoje, eu creio que vai dar tempo, vou falar de alguns pontos, o que gera os resultados disso, que é lamentável para a vida das pessoas. Então, como é que isso se torna um vício? Porque assim, você falou uma coisa muito interessante. Lá no passado, tinha o acesso à revista, tinha as locadoras e tinha uma área específica, né, onde ficavam os vídeos de conteúdo adulto. Hoje, qualquer pessoa tem acesso aqui pelo celular. Como que, de repente, José Flávio, sai de uma experiência visual, de algo que foi visto ali, e começa a se tornar, então, uma compulsão, a ponto de se tornar um vício? Como é que é? Como é que é isso? Isso, muito bem. Essa exposição contínua, que vai afetar o sistema de recompensa do cérebro, é que vai gerar o vício. Tá? Eu posso dizer assim, eu entendo que há certos graus quando você analisa essa parte da pornografia. Tá? Eu tenho situações, se eu posso dizer, um pouco menos, outras
médio e outras muito graves. Chegando ao ponto da pessoa pensar até em tirar a própria vida por causa da situação porque ela vai gerar o que a química também gera, depressão, ansiedade, e a pessoa vai perdendo ali a sua vontade de viver, vai perdendo a sua vida, e ela só vive para satisfazer esse desejo, né? Então, o desejo da carne, o desejo carnal mesmo, tá? Sentir aquele prazer que ela pode proporcionar. Então, essa exposição é que vai gerar o vício, porque ele vai ver uma vez, e outra vez, mais outra vez, e vai aumentando, e como são muitos vídeos, e são vídeos, hoje são vídeos curtos, então há casos de pessoas que passam a vir à noite consumindo pornografia. Eu sempre faço um teste quando a pessoa me procura para atendimento, para ver que grau, que nível que se está. Então eu pergunto para ela, olha, tudo bem, tem um videozinho lá de 5 minutos. Então se você já não consegue nem mais iniciar nos 5 minutos a parte, para aquela parte que você quer, que é a parte final, seja que você vê e passa por outra mesma forma, quer dizer que está num grau muito elevado, não consegue nem mais conseguir acompanhar o que está ali. Não tem nada de bom ali, mas ele já vai especificamente naquilo que é o desejo sexual dele. E aí ele vai pulando de vídeo em vídeo, e as horas passam, e perde todo o tempo, não dorme, não se alimenta, e para as crianças é uma situação muito mais complicada quando inicia esse vício. Eu vou depois, talvez no próximo bloco, dar até um exemplo de um caso real que aconteceu com uma adolescente que trouxe assim transtornos e até dúvidas em relação à sexualidade dela. Então você está me dizendo que aquilo que num primeiro momento gera o prazer, que é a pessoa procura a pornografia porque aquilo traz o prazer, evidentemente. Mas isso simultaneamente gera um quadro emocional de depressão, de ansiedade. É isso mesmo? Isso, correto, perfeito, professor Eco. Vai gerar quadro de depressão e ansiedade. É o que vem para nós no centro terapêutico. Os alimentos que eu faço, que ocorre. É depressão, ansiedade, e vai se agravando ainda mais. A pessoa não dá conta daquilo ali e vai tomando alguns rumos que vai prejudicar a sua vida de uma maneira geral. Então, é muito importante que tenha esse cuidado com essa facilidade de hoje. E olha, a pornografia é desde criança, o adulto e até a terceira idade e por aí vai. Não tem também escolha faixa etária, né? Ela vai alcançar todos. Você está percebendo a importância de superação de hoje? Então fica aqui conosco, a gente vai com um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos falando hoje sobre pornografia e os seus impactos. Até já! Muito bem, estamos de volta aqui com Superação de hoje, tratando sobre um assunto muito importante. Estamos falando sobre o vício em pornografia. Esta é uma realidade que afeta muitas pessoas e que adoece muitas pessoas e, consequentemente, famílias. Para hoje, para nossa conversa especial, está comigo aqui no estúdio da RVC o especialista, o psicólogo José Flávio dos Santos. Nós já conversamos um pouco sobre o vício, sobre a compulsão e agora vamos caminhar um pouquinho mais, né, Flávio? Falando sobre a sua experiência profissional. O José Flávio é psicólogo, atua na área e como que está isso hoje no consultório? É algo crônico? Quais são as sequelas? Fala um pouquinho desse universo para nós. Então, aí chegamos, professor Epson, com um ponto também crucial, da ajuda para as pessoas. O que eu tenho acompanhado, e vou falar um pouquinho dessas sequelas desse consumo crônico de pornografia, chegando a níveis estratosféricos, né, em que a pessoa passa por situações muito complicadas. Eu já tive casos, por exemplo,
de pessoas que tentaram suicídio Olha isso. por causa da depressão que veio, porque ele consome aquilo, quando passa aquele momento do prazer, porque o que as drogas, o que a pornografia, até o jogo proporciona é o prazer imediato. E não é esse prazer imediato, que não é felicidade. Eu sempre falo, felicidade é algo duradouro, é um bem-estar. Prazer é momentâneo. E elas acabam proporcionando, só que de uma maneira tão intensa, que vai gerar justamente o vício. Quais são os principais? São muitos, né? Os mais recorrentes. Nós temos, por exemplo, são sequelas do uso, consumo contínuo de pornografia. Voyeurismo. É o voyeur, né? O que significa isso? É quando a pessoa agora só se satisfaz sexualmente para aquilo que ela vê. Ela precisa ver, porque até que é pornografia, você está vendo, está acompanhando. Só que num ato sexual, digamos, normal, entre um homem e uma mulher, que seja como for, não tem ali o computador ou a tela que você está vendo. É você, a sua esposa ali, ou você, quem está com você. Não tem como acompanhar. Só que agora, todo o sistema, ele quer ver para sentir a excitação, para sentir esse desejo. Aí começam alguns problemas. Porque como ele precisa ver, eu já tive casos, por exemplo, que muitos pedem que haja um terceiro parceiro no relacionamento. Né? Há casos de mulheres que são submetidas a situações de ir para cá de swing, ter outros ali junto ao relacionamento, porque aquela pessoa se satisfaz vendo. E em alguns casos, vamos dar um exemplo assim, de um homem que se satisfaz vendo a mulher transando com outro homem. Isso veio de onde? Né? E claro que o consumo de pornografia vai chegar a esse ponto. E veja bem, para quem está me assistindo, vou dizer uma coisa para você. Você pode estar dizendo assim, jamais, isso é um absurdo. Então, cuidado com o ainda não. Porque se continuar e não parar, vai chegar nesse nível. Porque é algo progressivo também. Tá? Se não chegou ainda, que bom. Mas tome muito cuidado, porque pode chegar. Então, esse é um ponto muito difícil para as famílias, para alguns que eu tenho acompanhado. Nós temos outro caso que é o fruteirismo, né? Que quer dizer, quando a pessoa quer ficar encostando no outro. Isso vê muito em questão de ônibus, em trens. Vez ou outra você não vê nos noticiários que alguém sendo molestado, a pessoa que quer encostar, principalmente homens, que a pornografia pega mais para os homens, que ali há todo aquele molestando a pessoa. Isso tem muito a ver também com a pornografia, consumo de pornografia. Mas o pior, o principal que eu quero dizer aqui, que é um pouco mais profundo, é a pedofilia. Olha só. Muito sério isso aí. É a pedofilia. Você sabe, infelizmente, a própria polícia e tudo mais, que as investigações, quantas pessoas que estão com pornografia infantil, seus computadores, e o consumo de pornografia infantil é muito grande. É muito grande. Então, novamente atingindo aí as crianças. Então, muito cuidado, você posta fotos de suas crianças em redes sociais, muito cuidado da maneira como está ali. Claro que eu estou resumindo um pouco aqui, a pornografia ela vai gerar isso, mas não quer dizer que, fique tranquilo, não quer dizer que toda pessoa que consome pornografia dessa maneira vai ser um pedófilo. Não estou dizendo isso. Tá? Não. Mas há outros fatores, o que ela vai fazer? Ela vai potencializar alguma coisa. Porque disto, professor, você sabe como psicólogo, vem questões familiares, questões de criação, e principalmente se a pessoa foi abusada ali na infância, então tem aquele mecanismo de defesa, né, que vem ali, então ela foi abusada, e isso somando com a questão da pornografia, ela pode chegar a esse ponto. Eu já tive casos muito sérios, veja também um caso de uma menina que ela começou com pornografia, acho que com 10 ou 11 anos de idade, e quando passou um certo tempo, depois ela teve um sonho erótico com a própria mãe. Então isso bagunçou a cabeça dela. Então, ela foi enviada para o tratamento e tudo mais, mas na verdade, quando expliquei tudo para ela, tudo o que estava acontecendo, que era oriundo daquilo que ela viu, presenciou, e o cérebro, né, ele às vezes nos trai, então ele vai buscar imagens e vai colocar no sonho, seja o que for, você não tem controle sobre isso. Então diz, você não tem controle, fique tranquilo. Porque a imagem que ele foi buscar está na memória e fica mesmo ali na memória. Quem está parando de usar, de consumir pornografia, sabe o que eu estou falando, a dificuldade que fica por muito tempo. Então hoje, por ter essa questão da pornografia infantil e tanto desses acessos, nós estamos vendo um crescimento muito grande de pessoas com problema nessa área. Pedofilia, voyeurismo, o outro que eu disse, o fetichismo, são chamados de parafilias, né? Parafilias.
que são esse despertar sexual por qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Mas essa área eu acho muito importante dizer porque é uma situação muito dolorosa. Tá? Eu sei que isso é um assunto para muito, quando fala de pedofilia, não é? Que alguém vai dizer que não, tem que matar, tem que... Entendo essa parte, mas nós como profissionais precisamos compreender, entender e ajudar as pessoas. Porque talvez é fácil hoje, eu querer que faça isso e aquilo, mas será que eu, como pai, ou você que está acompanhando o teu filho, está vendo o que ele está vendo? Você está entendendo? Porque depois, mais tarde, é uma mãe que está chorando que o filho está preso por causa de uma situação dessa e pode até perder a vida. Chega a ser caso psiquiátrico. Há situações da pessoa precisar, inclusive, procurar uma ajuda médica, psiquiátrica, para conter esse impulso, esse desejo? Sim, perfeito. É muito necessário. Principalmente nesses exames. Muito necessário. Você buscar uma ajuda terapêutica, como psicólogo, né, e buscar também a ajuda psiquiátrica. Porque há algumas medicações que o médico vai prescrever para você que vai ajudar a conter, a debelar um pouco essa situação ali desse impulso, né? São medicações já próprias para isso. O médico, sabiamente, não vai passar. E junto com a terapia é que vai te auxiliar a lidar com essa situação, né? Para que não incorra em situações piores. Há muitos casos, por exemplo, de pessoas que têm esse desejo, professor, mas não cometeu. Tem essa diferença, entendeu? Muitos que têm. E qual que é a luta? A luta da pessoa é muito grande, porque ele tem depressão, ansiedade, porque não, que ele sabe que moralmente falando e tudo mais, ele não quer, mas ele sente. Isso está resolvido com o quê? Pensamentos intrusivos. Aquilo que você não quer que venha, ele vem. Vem cá, a pessoa, eu não quero pensar naquilo, doutor, mas vem. Pensamento intrusivo, que pode virar um toque, transtorno obsessivo compulsivo. Vou pegar esse gancho dos pensamentos intrusivos para a gente conversar daqui a pouco, depois do intervalo. Superação de hoje está rico demais, muita informação relevante, importante. Não sai daí, a gente já volta. Até já. Hoje o programa Superação está muito rico, muito importante. Informação, gente, conhecimento é poder, é levar transformação, cura, libertação, restauração, enfim, todos os verbos que você quiser pensar aí para o ser humano. Hoje estou aqui com um especialista, José Flávio dos Santos, psicólogo, e nós estamos falando sobre o vício em pornografia, os impactos, o estrago que pode causar na vida de um ser humano, da família de um ser humano que de repente entrou por esse caminho, talvez sorrateiramente, de forma bem tranquila, não, isso não vai virar vício, eu tenho controle, e de repente se perdeu. Mas a boa notícia é que é possível superar, há um caminho de superação, e para isso nós estamos conversando aqui hoje, novamente digo, com o José Flávio, que é o psicólogo. José Flávio, é possível superar, mas antes de falarmos da superação, no bloco anterior você falou sobre os pensamentos intrusivos. Como que é isso?
Como que isso acontece na mente de um ser humano? Então, pensamento intrusivo, professor Elcio, é uma das situações que nós mais tratamos e a gente sabe da complexidade que é. Por quê? Ele é intrusivo, o próprio nome já diz o que é. Você não quer e ele vem, ele fica ali martelando. É a caso, por exemplo, que é 24 horas. Por isso que vira o transtorno obsessivo compulsivo. E esse pensamento gera angústia, tristeza, depressão e alguns até da própria vida, porque quer se livrar daquilo ali. Então você imagina uma pessoa que vem pensamentos de querer ter sexo com criança direto. Imagina uma pessoa que passa por isso. É perturbador. É perturbador. É perturbador de todos os sentidos. Então, saindo intrusivo, né, a medicação ela vai te ajudar a tratar isso e principalmente a terapia. Né? No centro terapêutico você consegue trabalhar tudo isso. Eu disse um exemplo do bloco anterior, né, em que a pessoa conseguiu se livrar disso numa terapia. Quando ela entendeu que o que acontecia com ela não era, digamos, culpa em si dela, ela não tinha controle sobre aquilo. Quem tem controle sobre o sonho? Não tem controle sobre o sonho. Quando a pessoa entende, ajuda ela a lidar melhor com essas situações, ficar mais tranquila, e aí, de fato, sim, tem uma boa recuperação e uma superação. Eu digo para você que recentemente eu tive um caso assim, e fico feliz de poder ajudar a pessoa que está com esse problema, e essa pessoa está já saindo disso e já dizendo para mim que já está bem, que não está tendo muitos pensamentos mais, porque não é o que ela quer. Então, só deixar claro uma coisa aqui, não estou defendendo a pedofilia aqui não, deixar bem claro, não é de maneira nenhuma, estou falando como um profissional que nós temos que debruçar sobre, não é isso, e de certa forma procurarmos ajudar aqueles que vêm buscar ajuda, nós precisamos ajudar, esse é o nosso papel, porque eu que diretamente sei como é que é a dor das pessoas que passam por isso e querem se ver livre disso. Então, vai uma situação aqui. Eu estou dizendo que a pornografia potencializa isso. Né? Ela pode desenvolver isso na pessoa. Repito, nem toda pessoa que tem ouvido a pornografia vai se tornar um pedófilo, claro que não. Tá? Mas tem outras áreas que vai acontecer para a vida da pessoa, como eu falei do voyeurismo e outras coisas, os fetiches, né, e tudo mais, que acabam prejudicando as relações. Mas eu digo para você que é a solução. Né? Hoje, infelizmente, no Brasil, é em torno de 1 milhão de homens por causa da pornografia com problema na área da pedofilia. 1 milhão. É muita gente, hein? Eu estou um dado fé, 950 mil, eu fechei em 1 milhão. Tá? E entre mulheres é menos. É muito difícil ficar com pedofilia por mulheres. É 0,3%, daí todos 300 mil casos. Então, gente cometeu, gente de casos, tá? Que o desdobramento é outra coisa. Mas o que fazer? Primeiro, para vocês que são pais, têm seus filhos, olha o que está vendo no celular. Porque é muito sutil. Aparece um pouquinho ali. Você que é adolescente, também tem que ser acompanhado, porque tem o celular, tem o computador, né? Tem que ser acompanhado. Há forma de se fazer isso, você controlar o que seu filho está vendo, principalmente na menor idade, você pode fazer isso, há aplicativos que podem te ajudar para isso. Mas se você já está, de repente, está com problema nessa área, eu vou dizer a mesma coisa que eu falo para dependência química, tem que parar. Tem que parar. Então, tomou essa decisão, você quer? Sim. Então você tem que cessar, aí você vai buscar. Não há hoje internação para isso em si. Tá? Então você tem que buscar. Busca um profissional da área de saúde, um psicólogo, ele vai te orientar para que você comece a entender e comece a ver os caminhos para que você possa parar. Agora, parou, tudo bem. Você tem que evitar algumas coisas, professor Eros, que são os gatilhos. O que é gatilho? Eu falo que tem os gatilhos e reservas, né? Gatilho é aquilo que é de fora que vai me atingir. Reserva é o que está aqui dentro já. Um repertório. Então, um gatilho pode despertar uma reserva que está aqui dentro. Então, se a pessoa tem problema com pornografia e está iniciando o tratamento, eu não recomendo que ele vá para a praia. Que isso vai dar um gatilho nele. Eu não recomendo que ele vá para um clube aí de piscina e tudo mais, está ali. Isso vai gerar um gatilho, porque ele está em tratamento. Talvez até depois ele vai poder voltar a isso. Recomendo que cuidado com o que está vendo, os filmes que você vê, as séries que você vê, as novelas que você vê que tem aquele apelo sexual ali, que tem aqueles momentos de relação sexual, alguns casos quase que explícitos mesmo, e você está vendo, você está alimentando. Se você já tem problema nessa área, você não vai conseguir. Então você tem que evitar o que você está vendo, o que você está assistindo. Né? Evitar toda situação que possa te colocar em risco. Então você precisa parar. É a mesma coisa, uma pessoa que tem problema com álcool, que é alcoolista,
não é isso? E que vai frequentar uma adega. Né? Ele não vai conseguir ali, porque esse é o problema dele. Então, na área da pornografia, você precisa parar, tem que ter essa superação. A família também é fator importante. Eu sei que é difícil, né? Talvez o marido falar isso para a esposa, ou vice-versa, mas precisa ter esse acompanhamento juntos para que essa superação venha, para que entenda. Aí nós trabalhamos ali o perdão, trabalhamos tudo isso na vida do casal, da própria pessoa ali. Então, ele começa a superar dessa maneira, com ajuda, não só do profissional, mas também da própria família, porque isso é um caso sério, tá? Sério. Que a pessoa, eu tive caso, por exemplo, mais uma vez eu fico feliz por isso, de impedir ou de ser um instrumento que a pessoa não cometesse suicídio. Olha aí, gente. Entenderam? Isso como? Isso no tratamento. Então, a solução, eu digo para você, e só uma coisa, corra, rápido, não espere. Não pense que é um prazer aí, tudo gostoso e tudo. Não. Você já começou a perceber que está crônico para você, procure ajuda. Há casos, por exemplo, que a pessoa não consegue nem trabalhar. Eu vejo meio casos, pessoa que na hora do café, não toma café, vai ver pornografia. Na hora do almoço, não almoça, vai ficar aquele tempo vendo pornografia. Pessoa que não vai trabalhar, arruma ali um atestado, né, porque ele quer ver pornografia. Olha a que ponto que chega. Ou seja, ela não tem controle do impulso. Não. Ela vai e se expõe. E o pior de tudo, os pensamentos que vêm, quando ocorrem casos que às vezes um pai que olha para a filha e desperta um batido. Você sabe, os maiores casos, infelizmente, de abuso de criança são um seio familiar. E a pornografia, ela tem um papel muito nessa área que prejudica demais. José Flávio, nós vamos ter que fazer outro programa para que a gente continue trabalhando esse assunto que é tão importante. Mas eu quero te agradecer por ter estado aqui. Eu sei que vocês querem saber mais, aprender mais. Eu também fiquei desejoso aqui de ouvir mais sobre isso. Muito obrigado por ter vindo. Seu contato está aparecendo aqui na tela. Se de repente alguém quiser já fazer contato com o José Flávio, olha, preciso de ajuda psicológica, entendi em que eu devo me tratar. Está aqui um profissional de excelência que com certeza vai ajudar você, sua família a lidar com tudo isso. Bom, nós estamos chegando ao final de superação de hoje. Nós nos vemos na próxima semana com novas temáticas, novos assuntos e que fique tudo bem com você, com a sua família. E lembre-se sempre, é possível trilhar pelos caminhos da superação. Um grande abraço, tchau!